Poderoso da tua graça, da tua bondade, da tua autoridade, fala conosco. Porque ele não tem nada, Pai, mas o Senhor tem tudo através dele. Dá um abraço nele agora, Espírito Santo de Deus. Renova a força do teu filho, enche de ânimo, de graça, de poder, de bondade. E que quando ele estiver pregando a tua palavra, Deus, que o Senhor possa passear por este lugar. Curar este teu filho que precisa da cura. Tocar este coração de pedra que precisa se endurecer, Deus, tu é todo poderoso. Tocar nessa alma sofrida, nessa alma angustiada. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu te peço. Fala conosco através da tua palavra, através do teu filho, usa ele como ferramenta, Pai, nessa noite. Seja conosco, Papai do céu, em nome do teu sangue e do teu poderoso Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem está feliz de estar na presença de Deus? É um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Peço aos irmãos que enquanto eu estiver pregando, os irmãos orem pela minha vida, pois só Deus sabe como é que eu estou aqui, irmãos. Eu tenho problema de gastrite nervosa e ainda agora eu vomitei 2 vezes no banho, estou morrendo de dor aqui da gastrite, mas eu creio que no momento que eu estiver pregando, Jesus ele pode me curar, se ele quiser. Porque ele é Deus e ele tem poder para fazer isso, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Deus já tem falado grandemente através dos seus servos nessa noite, através dos louvores. E eu creio que Deus ele vai continuar falando, amém? Prometo aos irmãos serem breves, irmãos. Serem breves, entregar aquilo que Deus mandar eu entregar nessa noite através da sua palavra, amém? Basta você nessa noite não ficar despercebido. Basta você se conectar aos céus nessa noite que ele vai falar com você. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Espero que todos encontrem. Você que não encontrar, você pode acompanhar pelo projetor, amém? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Estava em casa por volta dos 5 e pouco. O pastor mandou uma mensagem perguntando se eu podia pregar hoje. Eu falei, misericórdia, pastor. Mas amém, amém? A Bíblia diz que a gente tem que pregar a palavra dentro e fora do templo, a todo momento. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe chamassem. Então chamaram o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Em algumas traduções vai dizer que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, o teu dinheiro te salvou, é isso? Não. Vai, o teu carro te salvou, é isso? Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Sempre glorificando e exaltando o nome de Deus. Eita glória! Aleluia! Irmãos, eu creio que toda a igreja já ouviu alguma mensagem sobre o cego Bartimeu. Mas eu louvo a Deus que Deus ele pode usar vários pregadores, mas sempre ele vai trazer uma mensagem de maneira diferente. Deus ele vai usar cada pregador para falar com a sua igreja de uma forma diferente. Porque a Bíblia diz que a mensagem do Senhor ela se renova a cada manhã. Então eu quero dizer que por causa que você ouviu uma pregação ontem e um pregador vinha pregar a mesma palavra hoje, você vai sair da mesma forma, não. Deus ele vai te renovar como ele tem renovado a cada dia. Amém. Eu estava lendo essa palavra
sobre o cego Bartimeu, e eu tenho observado alguns pontos sobre essa palavra, aonde uma palavra de superação, uma palavra de fé, uma palavra de atitude, aonde este homem, ele vive um milagre extraordinário na sua vida. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. O que me chama a atenção, irmãos, que Mateus, Lucas, eles falam dessa mesma passagem. Mateus, ele vai destacar 2 cegos. Porém, Marcos, ele dá vários detalhes. E nesses detalhes nós podemos extrair alguns pontos que podem mudar a minha e a sua vida. A Bíblia diz que Jesus está fazendo a sua última viagem. Jesus está saindo de Jericó. E agora Jesus está indo em direção a Jerusalém. Você vai ver que quando Jesus ele passa em Jericó, alguns pontos importantes em Jericó. Jericó não é mais aquela Jericó de antigamente, aonde Deus, através do seu servo Josué, ali dá as 7 voltas e toca 7 vezes ali as trombetas, e as muralhas de Jericó, elas caem, a cidade de Jericó é destruída. Não, Jericó agora é uma nova Jericó, aonde o rei Herodes ele constrói essa Jericó, faz um grande palácio, aonde ele ficava vários meses ali. Então essa Jericó é uma Jericó que a pessoa olha para ela e vê uma cidade linda, uma cidade bela, uma cidade bem sucedida. Só que no meio dessa cidade, no meio deste cenário, há um homem desprezado, há um homem humilhado, há um homem maltratado, mas que estava prestes a viver o melhor momento da sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus ele está saindo de Jericó, Jesus está indo agora em direção a Jerusalém, porque para ir para Jerusalém tinha que passar por Jericó. A Bíblia vai dizer, irmãos, que essa era a última viagem de Jesus, porque depois disso Jesus não iria mais voltar em Jericó. Depois dessa passagem, Jesus iria morrer na cruz do Calvário. Neste cenário aparece um homem chamado Bartimeu, o cego de Jericó. Quem era Bartimeu? A Bíblia não diz o nome dele, apenas menciona ele como Bartimeu. Bartimeu não era o nome verdadeiro dele. O nome Bartimeu significava no hebraico, no aramaico, quer dizer bar quer dizer filho, Timeu o seu pai, ou seja, Bartimeu, filho de Timeu, ou seja, ele não era nem conhecido na Bíblia, apenas o seu pai. Quem era o seu pai? A Bíblia não dá detalhes sobre a vida de Timeu, mas um historiador bíblico chamado Flávio Joséfo, ele vai pesquisar e vai dizer que provavelmente Timeu, pai de Bartimeu, era um homem muito importante em Israel. Ele era um general do exército de Israel aposentado, a qual ele era comerciante e era muito respeitado naquele lugar. Ou seja, Bartimeu, ele era só reconhecido por causa do seu pai. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a situação deste homem era uma situação de vulnerabilidade, era uma situação de vergonha, uma situação de humilhação. Quem olhava para Bartimeu dizia para ele: este aí vai morrer na beira do caminho. Quem olhava para aquele homem dizia: este aí não tem mais expectativa de vida. Quem olhava para aquele homem dizia: este aí vai morrer dessa forma. Mas deixa eu te dizer, na beira do caminho, aquele que pode resolver, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para libertar, estava passando naquele caminho. Este é o cenário que este homem estava vivendo. Um homem que era reconhecido não por seu nome, mas ele era reconhecido por causa do seu pai. Irmãos, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai observar que Bartimeu ele não nasce cego. Porque em algumas traduções vai dizer, quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: Pai, que eu veja. Em algumas traduções vai dizer: que eu torne a ver. Então quer dizer, se ele dizer que eu torne a ver, então ele não nasceu cego. Estudando a história, alguns historiadores vão dizer
que aquilo nos olhos de Bartimeu foi causado pelos próprios romanos que vazaram os seus olhos. Por quê? Porque os romanos tinham medo de que Bartimeu fosse igual ao seu pai, alguém que revolucionou naquela época, alguém muito importante. Então eles vazaram os olhos de Bartimeu, colocaram uma capa que sobre as suas costas, nesta capa tinha algumas palavras dizendo filho de Timeu, ou seja, ele não era reconhecido ali na sociedade, mas no céu ele estava prestes a ter o seu nome escrito, porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. As pessoas não podem tirar nada aqui na terra. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, mas basta ser reconhecido no céu, que isso é importante. A Bíblia não diz se ele era casado ou se tinha filhos. Mas imagine a situação, irmãos. Alguém que noutra hora era alguém, filho de alguém importante, mas agora estava à beira do caminho, mendigando pão. Estava à beira do caminho, dependendo de outras pessoas. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que ele recebe esta capa. Esta capa era como um alvará do Império Romano, que dava a ele a liberdade de pedir esmola. Ou seja, ele era um mendigo identificado pelo governo de Roma. A palavra vai dizer, irmãos, que Jesus está passando na beira do caminho, na cidade de Jericó. O que me chama a atenção, irmãos, que Bartimeu não está dentro da cidade, aquela cidade luxuosa, não. Bartimeu está à beira do caminho, porque assim, irmãos, quando nós estamos passando por problema em nossas vidas, as pessoas nos afastam de perto dela, as pessoas não querem estar perto de você, e muitas das vezes nós somos jogados à beira do caminho. Mas deixa eu te dizer, na beira do caminho, o caminho viu ele e disse: ei, venha, pois não, você não entendeu, eu estou dizendo, na beira do caminho, o caminho, a verdade e a vida, ele chegou e ele disse: vem, 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 ele te chama nessa noite. Glória a Deus! Glória! A Bíblia vai dizer, irmão, Ele é fiel! que apesar dele ser cego, apesar dele ser cego fisicamente, Bartimeu ele enxergava espiritualmente. Apesar da sua fragilidade física, Bartimeu ele enxergava espiritualmente. Muitas pessoas estão enxergando fisicamente, vem para a igreja, lê a Bíblia, sobe monte, faz oração, jejua, mas não conhece Jesus de verdade. Bartimeu não enxergava, Bartimeu não via Jesus face a face, mas ele conhecia Jesus de verdade. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a cegueira espiritual que tem tapado a tua visão, mas de uma coisa eu sei, ainda que os teus olhos estejam fechados, abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Mestre nessa noite. Aleluia! Jesus é grande! Bartimeu, A glória! ele não perde a oportunidade, irmãos. Muitas das vezes a gente está despercebido. Na sociedade tem vários tipos de pessoas. Tem aquelas que vê fazer, tem aquelas que ouvem fazer, mas tem aquelas que fazem. Em que grupo você está? Você está no grupo daqueles que vê fazer, que ouvem fazer, ou você está no grupo daqueles que se levantam e faz? Glória a Jesus! Aleluia! Bartimeu estava vivendo uma situação de vulnerabilidade na sua vida. Bartimeu estava à beira do caminho, mas eu creio que naquele dia Bartimeu bateu no peito e disse: eu posso estar à beira do caminho, mas eu não vou morrer na
pessoas, irmãos, que elas não fazem, e quando você se levanta para fazer, elas te criticam, elas te chamam de puxa-saco do pastor, elas falam mal de você, mas deixa eu te dizer, se você não quer fazer, Deus vai levantar quem faz para fazer a diferença. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Bartimeu está nesse cenário, nessa situação. Jesus está vindo de Jericó, agora saiu para Jerusalém. Aonde Jesus ele passava, uma multidão se levantava para acompanhar. Tinha aqueles que iam para ouvir a palavra, tinha aqueles que iam porque acreditavam que ele era o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Tinha aqueles que iam só para comer também. A Bíblia diz que quando Jesus está passando, Bartimeu está com aquela capa, está pedindo esmola, e quando ele escuta a multidão chamar a Jesus, ele chega para alguém e vai dizer: o que está acontecendo? Alguém vai dizer para ele: ei, quem está passando por aqui é Jesus. E ele vai perguntar, irmãomente, de pregador: e esse Jesus, o que ele faz? Alguém vai dizer: esse Jesus que está passando, ele liberta. Esse Jesus que está passando, ele cura. Esse Jesus que está passando, ele abençoa. Esse Jesus que está passando, ele restaura. Esse Jesus que está passando, ele salva e leva para o céu. Eu não sei qual é a beira do caminho que você está, mas deixa eu te dizer: Jesus está passando neste momento. Se eu fosse você, eu não ficava de boca fechada. Se eu fosse você, eu abria a minha boca para adorar. Só que vem adorar, abra a boca para adorar. Eu te amo, Jesus. Tem oportunidade nessa vida que a gente não pode deixar passar, irmãos. Tem oportunidades que são únicas. Tem coisas que são únicas na minha, na sua vida. Quando nós deixamos passar a oportunidade, muitas das vezes a gente não vai ter outra oportunidade. Mas nessa noite, Jesus está dizendo: eu estou dando a oportunidade de você viver o que você nunca viveu na sua vida. Mas para isso, você tem que se mover. Porque quem se move, chega mais perto do Mestre, chega mais perto do Senhor. A gente tem que tomar atitudes em nossas vidas. Oh, glória! Quando Bartimeu ele escuta isso, Bartimeu ele diz: eu não vou perder a oportunidade. Oh, Espírito Santo, mesmo no meio da multidão, Bartimeu ele diz: eu não vou perder a chance de ter um encontro com esse Jesus. Esse Jesus que liberta. Oh, irmão, quantas das vezes estamos perdendo a chance de ter um verdadeiro encontro com Jesus? A gente até prega, a gente até canta, a gente até pula, mas a gente não tem um verdadeiro encontro com o Senhor. É noite de se encontrarmos verdadeiramente no nosso Deus. Você lembra de Saulo? Saulo no caminho de Damasco. Saulo ele teve um encontro com Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que Saulo era judeu e ele foi ensinado, foi treinado. Saulo conhecia, Saulo sabia quem era Jesus, Saulo sabia quem era Deus, porque Saulo ele era estudioso das Escrituras. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas quando ele teve um encontro e Jesus fala com ele dizendo: Saulo, Saulo, porque ele persegue, ele vai dizer: quem é o Senhor? Tem muita gente que está assim, irmãos, está dentro da igreja, até canta, pula, prega, mas quando Jesus fala, ele fala: quem é que está falando comigo? As pessoas estão despercebidas, irmãos. As pessoas estão cada dia mais despercebidas dentro da igreja. Acha que tem, mas não tem. Pensa que é, mas não é. Mas nessa noite Deus vai te levantar como alguém na sua presença. Ele não perde a oportunidade. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele se levanta, ele começa a clamar.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele toma atitude. E na nossa vida não é diferente. A gente tem que tomar atitude nas nossas escolhas, na nossa caminhada. Ele não ficou na beira do caminho dizendo: não, eu vou esperar Deus levantar alguém, eu vou esperar Jesus mandar alguém lá falar comigo, eu vou esperar Deus levantar um profeta e ir lá falar comigo. Não, tem pessoas que é assim, irmão. Elas vêm para a igreja, mas não tomam atitude. Elas vêm para a igreja em busca de profecia de homem e esquece que a verdadeira profecia está aqui na palavra. Oh, Espírito Santo, é crente despercebido. Ele se levanta e ele toma uma atitude. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele não era bobo, ele era cego e pobre, mas ele conhecia quem é Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era aquele que estava passando. Sabe por quê? Porque quando ele clama de uma forma diferente, Tiago Fernando, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Quando ele diz Jesus, ele está declarando Salvador. Quando ele chama Jesus, ele está dizendo Salvador, meu Salvador. Ele sabia que era Jesus, irmão. Ele não apenas no canal dizendo: eu quero ser curado. Não, ele diz: Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque ele conhecia quem era aquele. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo meu Salvador. Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo meu rei. Oh, Espírito Santo, porque ele reconhece que Jesus é da linhagem de Davi e ele é rei sobre todos os reis. Aleluia! Ele diz meu Salvador e meu rei. Aleluia! Quando ele diz tem misericórdia de mim, o nome misericórdia se divide em duas partes: que quer dizer miserável, e córdia, que quer dizer coração. Quando ele diz filho de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo meu Salvador, meu rei, tem misericórdia deste coração miserável. Ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia desse coração miserável. Oh, Espírito Santo, sabe por que a gente não vive milagre em nossa vida? Porque a gente entra na presença de qualquer jeito. A gente fala com Jesus como está falando com meu pai e minha mãe, com o vizinho. A gente esquecemos que o nome de Jesus tem poder, autoridade para adorar, batizar, transformar e fazer o impossível acontecer. Oh, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você pode abrir a Bíblia. Oh, glória! Você pode abrir a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Você pode ler a Bíblia 10 vezes, 1000 vezes. Você nunca vai ver Jesus parando para nada. Você nunca vai ver Jesus perdendo batalha. Você nunca vai ver Jesus perdendo para Satanás ou perdendo para demônio. Você nunca vai ver Jesus se despercebendo por nada. Mas a única vez que Jesus ele para diante de alguém é quando alguém clama o nome dele. Oh, Espírito Santo, Jesus ele não para diante do demônio, não. Jesus não para diante de Satanás. A morte não pode parar Jesus. A cruz não pode parar Jesus. Mas o clamor de um homem parou Jesus. O clamor da igreja faz Jesus parar para te ouvir. Oh, Espírito Santo, eu quero te dizer algo nessa noite. O teu clamor, a tua oração, ela tem mais poder do que o exército em pé. Só você não sabe, mas quando você abre a boca, o inferno estremece, porque toda autoridade
você se levanta para tomar uma atitude, pessoas vão se levantar para te fazer parar. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que essa mulher, ela sofria 12 anos de enfermidade e hemorragia, a qual o Satan lhe levou na morte. A Bíblia diz que essa mulher já tinha gastado tudo quanto tinha com os médicos, porém, nenhum médico conseguiu resolver o seu problema. Imagino que ela procurou os melhores especialistas daquela época, porém nada podia resolver. Porque tem coisas, irmãos, que o homem aqui resolve, mas tem coisas que só Deus resolve. A Bíblia vai dizer que ela ouve falar de Jesus e ela coloca no seu coração dizendo: eu sei que se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada dessa enfermidade. Ela diz: se tão somente eu tocar, eu serei curada dessa enfermidade. Mas o que me chama a atenção, irmão, que quando ela fala, se eu tocar, eu serei curada, ela não ficou parada no lugar, não. Ela se levantou e foi em busca do milagre. Aleluia! A Bíblia diz que quando ela vai chegando perto, a Bíblia diz que uma multidão começava a empurrar ela, dizendo: sai daqui, aqui não tem nada para você. Mas ela estava com uma atitude, e quem tem atitude não para na primeira dificuldade. Quem tem propósito não para na primeira barreira. Aleluia! Senhor Jesus! Ela estava com um propósito. Que propósito é esse? Eu vou ser curado dessa enfermidade. Oh, Espírito Santo! Sabe por quê, irmãos? Nós não vivemos milagre no século XXI. Sabe por quê? Porque a gente vai para a igreja, mas vem sem propósito. A gente sai de casa, irmãos, e vem sem propósito. Foi falado aqui nessa noite: o nosso culto não começa aqui na igreja, o nosso culto começa lá em casa. Lá em casa você determina: eu vou para a tua casa, Pai, mas eu sei que eu vou viver um milagre na minha vida. É propósito, atitude, crente que quer vencer e conhece o Senhor que ele serve. A Bíblia diz, irmãos, que ela rompe a multidão. Imagine uma mente de pregador. Se ela tenta por cima, a multidão me empurra, então ela vai por baixo. Aleluia. Ela vai engatilhando, se arrastando, porque a Bíblia diz que ela toca na orla do Senhor. Quando ela toca na orla de Jesus, a Bíblia diz que ela sente. Não é Jesus que diz: olha, você vai curar da não. Ela sente, já está curando. Aquela hemorragia que lhe atormentava há 12 anos, agora estancou. E o que me chama a atenção, irmãos, que Jesus está andando e Jesus vai dizer: alguém me tocou. Os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, olha o tamanho da multidão que te cerca, e você diz: alguém me tocou. Jesus diz: alguém me tocou com um toque diferente. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Só quem veio tocar em Jesus diferente. Está na hora de nós, irmãos, fazermos o que ninguém faz. As pessoas entram na presença de qualquer jeito. Oh, Espírito Santo, se você soubesse o poder que tem o nome de Jesus, irmãos, se você soubesse a autoridade que tem o nome de Jesus, você saberia que enquanto você está aqui, Jesus está indo na tua casa, Jesus está tocando na tua família, Jesus está curando essa noite. Oh, Espírito Santo, alguém me tocou com um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que me chama a atenção, irmãos, que quando ele começa a clamar, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: cala a boca, rapaz. Ele diz: não vou calar, porque eu sei, se eu gritar mais alto, ele vai me ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa: não fique com raiva de mim. Enquanto Bartimeu estava calado na beira do caminho, ele estava recebendo moedas na sua vida. Enquanto Bartimeu estava aceitando aquela situação, as pessoas estavam ajudando ele, as pessoas estavam dando esmola a ele. Enquanto Bartimeu estava calado, ele recebia
a moeda. Mas a partir do momento que Bartimeu resolveu mudar a sua vida e se levantou e não aceitou mais aquela situação, as pessoas começaram a dizer: cala a boca, por quê? Porque enquanto você está caído, as pessoas até te ajudam, até faz vaquinha, mas elas não aceitam que você mude, elas não aceitam que você tenha mudança. Grito seu Jesus! Glória! Você pode adorar enquanto ele está caído, calado, enquanto ele está prostrado, caído, eu ajudo, eu dou uma esmola, eu dou uma moeda. Mas se ele resolver se levantar para mudar, eu não aceito. Enquanto ele estava caído, as pessoas ajudavam. Mas quando ele diz: a partir de hoje eu vou mudar, eu quero mudança, as pessoas dizem: cala a boca, não me incomode ele. E o que me deixa triste, irmãos, o que me deixa triste é saber que aqueles que começaram a dizer cala a boca não era macumbeiro, não era ateu. Aqueles que estavam dizendo cala a boca eram pessoas que andavam com Jesus. Aqueles que diziam cala a boca eram as pessoas que comiam com Jesus. Aqueles que diziam cala a boca eram pessoas que ouviam a palavra de Jesus. Aqueles que diziam cala a boca eram pessoas que ouviam Jesus dizer: ei, amai teu irmão como a ti mesmo. Eram pessoas que andavam com Jesus. Eita, Deus fiel, grande! Oh, aleluia. Eita, glória! Deixa eu te dizer uma coisa: Aleluia! quem traiu Jesus não foi César, pastor Washington. Quem traiu Jesus era aquele que era amigo de Jesus, andava com Jesus. Enquanto você estiver prostrado, mendigando no caminho, as pessoas vão se fazer teu amigo, vão te dar esmola, te ajudar. Mas quando você dizer a partir de hoje eu vou me levantar, elas vão dizer: não é para você. Elas vão dizer: isso é difícil demais para você. Por quê? Porque fulano de tal tentou e não conseguiu, então isso é impossível para você. Oh, aleluia! Mas quem está firme no propósito não escuta a voz de multidão. Quem está firme no propósito escuta a voz de Jesus dizendo: vem, 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 vem o inferno em você. Quanto mais as pessoas dizem que é impossível, cala a boca, isso não é para você. Mas ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque, irmãos, quem está firme no propósito, ele não se deixa bater por palavras contrárias. Tem pessoas que dizem: pastor, eu não vou mais para aquela igreja, porque eu não imaginei que aquela irmã que eu pensei que era minha amiga ia fazer isso comigo. Eu não vou mais para aquela igreja, porque não me deu a paz do Senhor. Ei, você não está firme no propósito, você está dando a voz à multidão. Mas quando você está firme no propósito, você diz: eu quero, eu vou viver. Você não se deixa bater por palavras contrárias. Bartimeu, quando alguém chega para Bartimeu e diz: olha, vem, porque ele te chama. A primeira coisa que ele faz, irmão, lembra da capa? As pessoas conheciam Bartimeu por causa daquela capa, porque na capa tinha 3 frases que dizia: esse aqui é filho de Timeu. Aquela capa representava a humilhação da vida dele. Aquela capa representava a vida que ele estava vivendo, uma vida de vergonha, de derrota. Mas quando ele
ele escuta alguém dizendo vem, que Jesus te chama, a primeira coisa que ele faz é ele tira a capa. Aleluia, Espírito de Deus. A partir do momento, aquela capa dava autoridade para ele receber esmola, dinheiro das pessoas. Quando ele escuta a voz do dinheiro, a voz de Jesus, ele diz: a partir de hoje, não quero mais saber do meu passado, não quero mais saber de dinheiro, de esmola de ninguém. A partir de hoje, eu vou viver no sobrenatural, aquilo que ele tem para a minha vida. Eu e você andava com essa capa nas nossas costas. Nessa capa estava escrito traficante. Nessa capa estava escrito cachaceiro. Estava escrito derrotado. Estava escrito humilhação. Mas a partir do momento que a gente ouviu a voz de Jesus, a gente arrancou essa capa. No lugar da capa, a única coisa que a gente deve agora é o selo do sangue de Jesus. Você não tem mais capa de humilhado, derrotado. Você carrega o selo do sangue de Jesus. Ele está aqui nessa noite. Eu te amo, Senhor Jesus. Jesus Senhor sabe. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele lança de si a capa. O seu passado, ele não quer mais saber o seu passado. Ele agora quer mudança para a sua vida. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus. Como ele era cego, alguém agora começa a guiar ele. Imagine, irmão, que aquele que está guiando ele é o mesmo que disse: cala a boca, não perturbe o mestre. Mas agora é a mesma que tem que reconhecer que Jesus está chamando ele. Porque, irmão, o povo judeu ele tinha um negócio. O povo judeu eles tinha algo em si. Eles achavam que quem era cego, paralítico, tivesse alguma enfermidade, essa pessoa estava vivendo essa vida porque era pecador. Você lembra no livro de João, capítulo 9, versículo 2? Jesus ele vai curar o cego de nascença. E os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer: Rabi, mestre, ele está assim porque os seus pais pecaram ou ele pecou? E Jesus vai dizer: não. Ele não está assim porque os seus pais e nem ele pecou. Ele está assim porque é para se cumprir os planos de Deus na vida dele. As pessoas não entendem o processo que você está passando e te julga pela tua vida. Mas elas não entendem que você está passando isso porque os planos de Deus irão se cumprir na sua vida. Soberano e grande. Jesus chega diante dele. Oh, glória. Eu vou contar uma Oh, história. alegria grande, papai. Tem uma história de um empresário. Eita glória. Tem uma história de um empresário, um homem bem sucedido, que ele gostava de ajudar as pessoas, de retribuir aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Então esse empresário ele era servo de Deus e ele sempre ajudava as pessoas. Quando alguém chegava para ele para pedir uma ajuda: olha, eu preciso de uma ajuda para comprar talvez uma cesta básica, comprar um carro, não sei. Ele fazia um cheque e entregava para aquela pessoa. Todos que iam chegavam perto dele e falavam a situação, ele fazia um cheque e não olhava o valor, entregava para aquela pessoa. Certo dia esse empresário está indo para a igreja e na frente dessa igreja tinha um homem com uma barraca de pipoca. E ele olha aquele homem daquela barraca de pipoca e antes de entrar na igreja, ele chega diante deste homem e começa a observar. E isso vai incomodando aquele vendedor de pipoca. Aquele homem incomodado, ele olha para o empresário e diz: você quer comprar alguma pipoca? E ele diz: não. Então ele continua olhando para aquele homem. O homem incomodado fala: então o que você quer? Por que você está aqui em pé? E esse empresário olha para aquele homem e diz: você tem algum sonho? E aquele homem começa a pensar e dizer: o que esse cara pensa que é para estar perguntando se eu tenho algum sonho? Então o empresário começa a questionar ele mais uma vez: você tem algum sonho? Você pode contar o seu sonho para mim? E aquele homem incomodado diz: então, já que ele está me perturbando, eu vou falar logo o que ele quer ouvir para ele sair de perto de mim. E aquele homem zombando do empresário diz: olha, o sonho que eu tenho é de 2 rodas aqui nesse carrinho de pipoca. Eu preciso de 2 rodas novas nesse carrinho de pipoca. E o empresário vai perguntar: qual é o valor dessas rodas? Talvez o homem vai dizer: essas rodas custam R$100. O empresário, ele faz um cheque de R$100 e entrega na mão daquele homem. Aquele homem, quando olha a atitude do empresário, ele diz: então é assim? Então quer dizer que se eu falar algo para você, independente do valor,
Você vai me dar um cheque? O empresário vai dizer sim, mas agora não tem mais jeito, porque você já fez a sua escolha. Muitas das vezes, irmãos, perdemos as oportunidades que Deus tem para mim, para a tua vida, por estar despercebido a voz do Senhor. Este homem, o cego Bartimeu, vai chegar diante de Jesus, e o Senhor vai dizer, como esse empresário: o que queres que eu te faça? Jesus sabia, irmãos, porque Jesus é um totalmente onisciente, onipresente. Jesus conhecia, porque Jesus sabe antes de você abrir a nossa boca para falar. Mas Jesus queria saber dele qual era a prioridade que ele queria. Qual era a prioridade que o cego Bartimeu queria? O cego Bartimeu poderia pedir várias coisas. Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus estava dando a oportunidade de ele priorizar aquilo que ele necessitava na sua vida. E ele olha para Jesus e diz: que eu torne a ver. Oh, Espírito Santo, pede perdão a Jesus. Ele diz: eu quero ver. Eu não quero mais viver na beira do caminho. Eu quero ver. Eu quero ter um encontro verdadeiramente com o Senhor. Antes eu só ouvia falar, mas agora eu quero sentir. Eu quero ver a tua face. Jesus olha para ele e diz: olha, eu te curei. Jesus diz isso? Não. Jesus fala: vai, a tua fé. Oh, Espírito Santo, a tua fé, ela te curou. Não só curou, mas a tua fé, ela te salvou. Oh, Espírito Santo, irmão, se você soubesse o poder que tem dentro de você. A Bíblia diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Até quando você vai aceitar viver essa vida? Até quando você vai aceitar ser humilhado? Até quando você vai aceitar estar à beira do caminho? Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça nessa noite? Oh, a Bíblia diz, irmãos, que naquela mesma hora, aquele homem, ele começou a enxergar. E o que ele fez? Ele se afastou? Não. Ele começou a seguir Jesus. Porque agora ele não apenas estava ouvindo, mas ele estava enxergando. Nessa noite eu não sei como você entrou aqui. Talvez os teus olhos espirituais estão fechados por causa das provações, mas deixa eu te dizer, nessa noite Deus está dizendo: é noite de abrir os nossos olhos espirituais. A tua fé, ela te curou. A tua fé te salvou. Para encerrar, Lucas capítulo 18 conta a história de uma viúva que tinha uma causa da justiça, e conta a história de um juiz que não temia homem algum e nem a Deus. Toda vez que essa viúva chegava na porta desse juiz, ela batia na porta, o juiz abria a porta e ela dizia: Senhor juiz, julga a minha causa. O juiz batia a porta na cara dela e ela ia embora. Mas no outro dia ela retornava, de novo. Ela retornava, batia na porta do juiz e dizia: juiz, julga a minha causa. Mais uma vez, o juiz batia a porta na cara dela. Se fosse eu, ia dizer: não quero mais, desisto. Mas quem está firme no propósito, não desiste na primeira porta da cara. Quem está firme no propósito, não desiste no primeiro não. Quem está firme no propósito, rompe a multidão e vence e alcança o milagre. No outro dia ela volta e ela bate na porta do juiz. O juiz abre a porta, imagina o juiz dizendo: essa mulher não desiste. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o juiz diz: de tanto ela insistir, de tanto ela buscar, o juiz julgou a sua causa. Aí Jesus vai dizer: por acaso, quando vier o Filho do Homem na terra, achará fé? Achará fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível. Agora a Deus. O Senhor Jesus é lindo. Aleluia. Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A Bíblia vai dizer que se a tua fé
você precisa, se você está aqui, seja um provocador de milagre, porque Jesus está passando nessa noite. Então, a partir de hoje, usa a ferramenta que Deus te deu. Usa a tua fé. Aquele homem, ele não aceitou morrer na beira do caminho, não. Ele usou a fé, rompeu a multidão, viveu um milagre. A partir de hoje, usa a tua fé com autoridade. Não aceite, irmãos, de jeito nenhum. Não aceite viver uma vida de derrota. Não aceite viver uma vida de vergonha. Sabe por quê? Porque Jesus diz: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, você também pode vencer através da fé do Filho de Jesus. Então que você saia daqui nessa noite de posse dessa palavra, irmãos. E você que crê e recebe essa palavra, aplaude e glorifica o nome dele nessa noite. Vamos adorar o Senhor.
Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Aleluia. Guarda essa palavra natural no teu coração. E tenha certeza que o Senhor é aquele que para te ouvir. Ele tem resposta para cada um de nós. Aleluia. A multidão pode nos fazer querer parar de clamar, de buscar o Senhor. Mas se nós continuarmos buscando, insistindo, o Senhor nos ouvirá. Pois Ele tem prazer em nos responder. Ele tem prazer em nos dar a vitória daquilo que nós precisamos. Tem alguém nessa noite para entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que está afastado da casa do Pai e quer retornar para a presença do Senhor? Tem alguém que ainda não é evangélico e quer tomar essa decisão de se tornar um servo de Deus? Se estiver bem aqui, nós queremos orar pela tua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Todos aqui já servem o Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Amanhã, consagração pela manhã, à noite das 10 até as 11, nós estaremos orando aqui com toda a igreja. Um propósito voltado para a restauração espiritual da nossa igreja, para que Deus venha nos restaurar, venha nos levantar, para que nós não venhamos terminar este ano dessa forma. Vamos sair desse ano glorificando o nome do Senhor Jesus e exaltando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Apresentando também o Congresso dos Varões, está chegando aí, dia 24, 25 e 26, é isso? É bênção do Pai. Então os irmãos estão se preparando e vai ser uma bênção. Sábado não tem nenhuma programação por enquanto. Glória a Deus, um grande culto da família para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe nosso amado irmão que veio nessa noite de hoje. Qual é o nome que esse? Reinaldo, isso, Reinaldo. Deus abençoe. Reinaldo, volte mais vezes, viu, filho do Pai? Essa aqui é a tua casa. Deus abençoe na semana Elisa e a cada dos amados irmãos que vieram. Vamos orar ao Senhor, agradecido por tudo que Deus tem feito. Pastor André vai estar orando. Amém, Jesus, gratão. Paz do Senhor, irmãos. Meu Deus. Pai querido, Deus amado, por ter glória, obrigado, seu Deus amado, pela tua palavra gloriosa no nosso coração. Sobre o filho, vai ser restaurando a saúde do pregaio, Pai. Pai, leve Deus de paz e segurança, livre de todo mal e perigo, Senhor. Dá-nos a noite abençoada, Deus, para toda a tua presença. Se conosco, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos na sua bênção, e o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós e todos digam amém. Vamos abraçar e não pegues mais pelo amor de Deus.